TV Nova. Agora são 7h37. Vamos dando sequência aqui na Hora da Informação e nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do presidente do Sindicato Rural de Canarana, Alex Vich, que traz aí as informações sobre as ações do sindicato, também sobre uma parceria através do sindicato que estarão trazendo materiais aí para o exame rápido do coronavírus, que vai auxiliar muito aí a Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo e essa notícia é maravilhosa e vai ajudar muito aí na saúde do município. Bom dia, Alemão. Bom dia, rádio ouvintes da Vida Nova FM. Bom dia para quem nos acompanha pela TV Nova Web. Pois é, Alemão, surgiu tudo por causa daquela questão de querência, né? Aonde num ato, a gente considera um ato desesperado deles, de tentar construir aqueles 10 leitos de UTIs que a gente não sabe quanto tempo vai conseguir ficar pronto e depois a manutenção disso. Então começaram a cobrar nós, né? Começaram a cobrar. Por que lá em Querência os produtores rurais se unirem e vão fazer 10 leitos de UTI? Por que em Canarana não faz? Aí a gente foi averiguar, a princípio não foram os produtores rurais, né? Isso ali foi uma ação conjunta entre Prefeitura, Câmara de Vereadores, Comércio e produtores rurais. Uniu todo mundo e se juntou para construir. Então no dia ali foi juntado aí R$500 mil. Então começaram a cobrar nós sobre isso. Então a gente procurou a prefeitura, falou, vocês estão precisando de ajuda? Vamos fazer, vamos copiar o que eles fizeram lá ou não? Então por questões técnicas e um consenso em comum chegou a decisão de não vamos construir porque seria inviável. Teria outras coisas que daria para fazer agora de imediato, né? E que teria resultado também. Né? E uma delas então foi essa aquisição dos testes rápidos. Tá? Aí a gente se propôs, falou, não, se vocês precisam, a gente consegue organizar. Então os produtores aí fizeram então esse levantamento, levantaram esse montante, foi adquirido 240 testes rápidos para o Covid-19 e 25 testes rápidos para o influenza. Tá. Esse material estará chegando quando em Canarana? A previsão de chegada é do dia 13 em Cuiabá, que ele é importado, ele vem da Alemanha. Então dia 13 ele chega em Cuiabá e provavelmente dia 14 agora ele já estará aqui na Secretaria de Saúde de Canarana. E esse material então teve que ser importado. O Brasil ainda não tem condições de fazer esse material? Não tem, é todo importado. Ou ele vem da China ou ele vem da Alemanha. Está chegando... Provavelmente, junto com essa mesma remessa que está vindo para nós, é a remessa que está vindo para o governo federal também. Está vindo tudo junto numa mesma remessa, né? E então, como a gente não sabia quanto tempo o governo federal iria levar para repassar para os municípios isso ali, ou o que chegaria para nós, então a gente já se adiantou e fez a aquisição desses testes, né? Digamos, é pouco, mas já ajuda, né? Já dá para ter digamos assim, uma testagem um pouco mais rápida, né? Sim. Que agora, você vê, nós estamos com alguns, acho que 12 ou 13 suspeitos, mas demora aí semanas até que chega o resultado, né? E com esse teste rápido é em questão de 10 minutos já tem o resultado? Eu não sei certo o tempo dele, eu nem cheguei a procurar lá, mas eu acredito que é questão de 1 hora mais ou menos ali, tá? Sim. Aí alguns questionam, mas Canarana desse tamanho aqui com 240 testes, mas não vai ser testado todos, a população. Só os que estão com casos suspeitos. Suspeito. Nesse caso, por exemplo, agora, se são 12, seria 12 testes utilizados. Né? Virão 240, então 240. Já dará um fôlego, dará muito mais agilidade nos exames. Sim, porque tem todas as questões clínicas, né? Sim. Então não é simplesmente chegar lá com febre, vai fazer o teste. Não, então os médicos vão fazer, esse pode ser que seja, então vamos fazer. O que puder ser descartado já antes, será descartado. Como eles falaram, provavelmente esses que estão com sintoma, mesmo assim, às vezes passam por alguns dias de observação, ver se não passa o sintoma ou se piora, para poder fazer o teste daí. Ele não vai ser, então... O ideal seria se pudesse testar toda a população. Esse seria o ideal. Sim. Mas, infelizmente, não tem meios, não existe como fazer. Primeiro, porque não conseguiu produzir no Brasil ainda esses testes. Né? O processo de importação é lento. Né? Você vê, isso aí já tá em andamento. Esse pessoal que nós compramos de Cuiabá, já faz dias que eles importaram esse material já. E ainda não chegou, vai chegar agora dia 13. Então, é um processo bem lento. E caso houver uma maior demanda, tomara Deus que não, né? Que nós não tenhamos essa necessidade, mas caso houver uma necessidade
é só através da importação e esse processo de importação é um pouco demorado, então. Só através da importação. Por enquanto, através da importação. Pode ser que para frente o Brasil possa produzir alguns testes, né? Mas sim, por enquanto é só por importação e é um processo demorado. O processo todo, ele passa de 30 dias. 30 dias? O processo todo. Né? Esse vai chegar rápido, a compra foi efetuada na sexta-feira agora, né? Ele vai chegar até dia 13, mas porque já está em processo. Essa importadora, ela já havia comprado uma remessa já. Então eles compraram e a gente conseguiu entrar naquele bolo junto ali. Como é que vocês do sindicato conseguiram acesso a esse pacote, a essa demanda que está vindo agora? Foi através da prefeitura. Tá? Eles já estavam em contato, só que como a prefeitura tem alguns protocolos a seguir, alguns padrões ali, apesar da dispensa de licitação, iria ser um pouco mais lento do que a gente fazia através do sindicato. Né? O sindicato estará pagando, então, esses... Já foi até efetuado, inclusive, porque eles só fazem o pedido mediante pagamento. Né? Eles não esperam, né, até mesmo porque por garantia de que vai realmente ficar com os testes, né? Porque às vezes a gente fala, não, nós queremos, e aí de repente acabou o surto aqui, eles às vezes deixaram de fornecer para um outro município que estava em estado emergencial e fica ali sem ninguém querer mais aqueles testes. Então eles cobram esse valor antecipado, foi pago antecipado isso. Então a prefeitura já forneceu tudo, deu contato, entra em contato aqui, essa aqui é a empresa importadora que nós estávamos negociando, né? Já tinha até uma quantidade pré-estabelecida e por fim os produtores acharam então que a gente aumentou um pouco essa quantidade, né? Você tem o conhecimento, Alex, que se esses exames que estão vindo, 240, eles serão unicamente para esse fim ou caso não houver a necessidade de utilizar esses equipamentos para exame, eles poderão ser utilizados para outro fim? Até onde eu sei, é único e exclusivo para o teste do Covid-19. Tá? Do mesma forma que aqueles 25 testes de influenza, testes para influenza. É por questão dos reativos, né? Sim. Então, aí não terá como ser utilizado para outros, ou para uma gripe ou qualquer outra, não. Ele é exclusivo para o Covid-19, por questão de reação no teste, né? Alex, agora deixando um pouquinho o Covid de lado, porque o pessoal está só ouvindo falar ainda do coronavírus, mas o sindicato também preocupado com esta questão também abraçou essa causa, né? Muito nobre esse gesto aí dos produtores, do sindicato rural, mas com relação à questão também de estradas, estamos aí já com a colheita da soja praticamente finalizada em Canarana, né? O milho já está todo praticamente plantado, né? Já deve estar no estágio bem avançado. Logo vamos ter aquele milhozinho gostoso verde, né? Para fazer aquela pamonha, aquele milhozinho verde para você fazer, como diz, tocar a gaitinha de boca, né? Como é que está hoje o cenário agrícola em Canarana, finalizada a safra? Como é que foi o escoamento da produção? Como é que está hoje já o milho safrinha? A safra tem alguns hectarezinhos ainda para colher. Até final de semana eu acredito que já não tenha mais soja no município, né? Uhum. Então até a semana que vem vou estar retornando para trazer a média do município de produção, porque a gente ouve comentários por aí de que o município vai passar de 60 sacas de média, né? E aonde eu particularmente acredito que não vai passar muita coisa de 50, tá? Não vai passar de 50? Não média. Muita coisa, talvez 52 sacos, talvez. Por quê? Tem produtores que realmente fecharam 65, 66, 67 de média, mas tem muitos produtores que fecharam abaixo de 50 e tem alguns produtores que fecharam abaixo de 40 sacas. Nossa, tá? Abaixo de 40. Então, e foi uma parcela grande de produtores esses que fecharam aí, digamos, de 35 a 50 sacas ali, foram muitos produtores. Mas o que ocorreu para essa produção chegar a esse nível baixo? Teve vários fatores, né? Questão de materiais, de variedades, tá? Teve algumas variedades que infelizmente não foi o ano delas, né? Estavam bonitas, tudo bem carregadas, mas não teve enchimento de grão. Teve casos de perda por chuva, né? Material bom, bonito, dando aí seus 60 sacos por hectare. Veio a chuva, 20%, 30% de avariado. Tá? A questão de umidade também, perdeu-se muito com umidade. Estava no pico da colheita, a chuva atrapalhou muito, então perdeu muito por umidade, né? E a soja, quando ela ficou pronta, se você não tirar ela dentro aí de uma semana, você começa a perder peso. E isso então vai influenciando. Teve produtores que perdeu por seca, infelizmente,
né? Deu alguns veranicos meio forte aí que acabou perdendo. Outros produtores, como eu disse, perderam por excesso de chuva, né? Teve produtores que tiveram que entrar com pedido de seguro, mas não porque produziu mal, porque simplesmente não conseguiu colher o que produziu. Lavoura talhões dando acima de 60 sacas e não conseguiu colher, simplesmente perdeu o talhão. A chuva comeu ele, né? Então teve todos esses relatos. Então a gente seria bonito, seria bom a gente chegar e falar assim, o município de Canarana fechou aí com 61, 62 sacos de média, né? Mas infelizmente não vai ser a nossa realidade, tá? Então senão fica aquela falsa impressão de que porque a agricultura está nadando em dinheiro, está bombando. Não é bem assim. Aí eles vão falar, mas aí então eu falei lá atrás que custava 60 sacas por hectare o custo. Na época que foi falado custava porque a soja valia 60, 61 reais. Como os produtores conseguiram vender um pouco melhor para frente, esse custo cai, né? Então hoje, quem fechou aí na casa dos seus 52, 53 sacos, conseguiu pagar o custo. Por quê? Sim. Porque conseguiu vender a soja um pouco mais cara. Preço melhor. Melhorou o preço, né? Então dá mais tranquilo. Nós mesmo, caso nosso, a gente precisava 61 sacas lá atrás, só que como com toda essa bagunça de Covid, de bolsas de valores, o dólar subiu as commodities também, então a gente conseguiu vender um pouco melhor, conseguiu empatar. Conseguiu tirar a despesa, pelo menos então a gente não ficou no prejuízo, por mais que colheu mal, digamos, tá? Alex, aí também o milho safrinha, você, pelos teus conhecimentos, o milho safrinha, ele foi conseguido ser plantado dentro da janela adequada? Digamos que 90% sim. Uns 90% do milho foi plantado dentro da janela adequada. Teve produtores que a gente brinca que eles plantam até 40 de fevereiro, né? Que a data limite nossa é 20 de fevereiro, mas tem uns que plantam até 40 de fevereiro, né? Mas sempre planta dentro de fevereiro. Então ele foi plantado sim, só que está precisando de chuva, irmão. Já está precisando de novo, assim, tem lugares aí que já está com mais de semana sem chuva significativa, né? A maior parte dos milhos agora já estão na parte de pendoamento, né? De espiga, como você disse, né? Eu acredito que daqui uma semana já tenha milho de pamonha já, tá? Então já tem lugares que já está com milho verde já está no ponto de cozinhar já. Então acredito que se chover ainda, se persistir a chuva, né? Se continuar chovendo, vai dar uma boa safra de milho. Mas se hoje acontecesse numa hipótese de cortar a chuva, seria um prejuízo gigante. Porque tem muito milho novo ainda, que ainda a gente chama na fase da bandeira, né? Que ele está em pré-pendão. Então precisa de água ainda, precisa de chuva. E o investimento, os agricultores já estão investindo bastante no milho safrinha, né? Em qualidade, em adubação, para que possa alcançar altos números de produtividade, né? Sim, porque a soja ultimamente, para muitos produtores, não é regra, né? Mas para muitos produtores ela não está se saindo muito bem, digamos. Então a safrinha está sendo a solução. A safrinha, ultimamente, ela está sendo um pouco mais garantida do que a própria safra. Um complemento para melhorar um pouco a situação da soja. Isso, acaba que seja um complemento, né? Às vezes a soja ele consegue tirar todos os custos, né? Custo operacional, parcelas de máquina, funcionário, tudo. Ele acaba tirando da soja todos os custos da fazenda. Quando entra a safrinha, ele tira o custo da safrinha e o que sobrar, então, é o ordenado dele do final do ano daí, né? Porque até alguns falam, mas por que vocês diluem, então, tudo na soja? É a primeira cultura plantada. Sim. É mais fácil você diluir no que você está um pouco mais fácil, digamos, de você conseguir um resultado do que arriscar lá na frente, né? Porque você vai plantar um milho, você não sabe se vai, que nem agora. Que eu falei, nós estamos com milho em bandeira. Nós mesmo na casa, nós temos um milho que está em V8, ou seja, está com 8 folhas recém. Então precisa de muita chuva ainda. Um milho que são pedaços pequenos que ficou para trás lá e acabou que plantou milho, né? Onde tinha uns campos de experimento das empresas, mas precisa de chuva. Então não tem como a gente jogar uma conta para a safrinha pagar, porque ela é mais incerta. Mas ao mesmo tempo que ela é mais incerta, é a que acaba dando um lucro daí, porque geralmente a gente já dilui tudo na soja, esse custo operacional da fazenda. O escoamento da produção, Alex, na sua avaliação, como é que foi esse ano? Até tivemos, devido à situação também do coronavírus, houve até
por determinação do Ministério da Saúde, houve uma paralisação no escoamento da produção dos silos. Como é que está agora hoje? Já está fluindo novamente? Já está sendo escoado? E como é que foi para vocês também tirar da lavoura a produção e escoar até os silos a questão de estradas e pontes? A questão dos armazéns voltou, já está ao normal, eles estão fazendo as extrações, né? Está um pouco demorado porque, como foi alarmado, né, que havia sido trancado a expedição desses grãos, então muitas empresas deixaram de mandar caminhões para cá. Mas aí no momento que foi revogado, digamos, essa parte do decreto, então já voltou a vir os caminhões de novo. Então está andando, digamos, não está andando na velocidade que teria que andar, mas está andando. Acredito que até a colheita do milho safrinha, os armazéns vão conseguir ter lugar disponível para esse milho que vai ser colhido. Quanto ao escoamento, ano chuvoso sempre é um caos. Infelizmente, nós não temos estrutura de estrada. Acontece o que sempre acontece. Acontece o que sempre acontece. Por quê? Porque a gente não tem uma estrutura de estrada, né? Então, enquanto não for feita uma estrutura, na época de seca, bem feita, uma base compactada, levantada, né, para acabar com a água dentro das estradas, alguns produtores rurais entenderam também que eles precisam dar espaço para poder fazer isso, né? Tem rodovias aí que teria que ter 24 metros de largura, a pista tem 6. Né? Então, enquanto não entrar num consenso em comum de poder público com os produtores, todo mundo se abraçar para poder organizar isso, vai ter sempre esses problemas. Que, infelizmente, as estradas, do jeito que estão, é chover e dá problema. Isso não tem o que, independente de quem esteja no poder, se não fizer um serviço bem feito, vai ter problema todo ano. Porque é muito intenso o tráfego, é intenso demais, Canarana hoje nós estamos com 285 mil hectares mais ou menos plantados. Aí imagina quantos caminhões que passam por cima aí. Então, se a gente fosse transformar isso aí só em 9 eixos, por exemplo, sairia aí mais de 3 9 eixos por hectare. Aí só fazer a continha ali, 280 vezes os 3 aí, para ver quantos mil caminhões que passam por cima dessas rodovias aí, abaixo de chuva. E é aquela questão, é diferente de quando você está num lugar, choveu, criou um barro na estrada, eu não vou passar. Eu posso passar mais tarde. Infelizmente, o caminhão não tem como esperar. Às vezes ele sai da fazenda seco, chega na metade do caminho, uma tromba d'água, ele tem que passar. E aí, abaixo de chuva, chão mole, começa a dar os problemas. Então, foi difícil. Esse ano o escoamento foi bem complicado. Depois alinhou agora para os finalmente, agora deu uma trégua à chuva, né? Então deu uma alinhada, mas bem complicado. Tá ok. Alex, algo mais que você queira acrescentar aí com relação à questão das ações, dos trabalhos aí do Sindicato Rural? Por enquanto, os trabalhos do Senar, os treinamentos do Senar estão suspensos por determinação do Ministério da Saúde, né? Então nós estamos sem treinamentos por hora, né? Foi remanejado, foi cancelado, foi adiado, né? Então foi feito de tudo para tentar entrar dentro das regras, digamos assim. Então, por enquanto, o sindicato está trabalhando, nós voltamos a atender também. A gente tinha parado de atender o público, mas estavam os trabalhos em casa rodando normal, né? Então, agora a gente voltou a abrir de novo o sindicato, tá? E a parte de treinamentos, por enquanto, está tudo parado. Não que impeça alguém de querer fazer uma inscrição, mas os treinamentos em si, por enquanto, estão todos parados, sem previsão de volta. Tá ok, então quero agradecer, Alex, por você ter atendido o nosso convite e trazer essas informações, né, que é de suma importância manter nossa população, nosso município, que é basicamente um município agrícola, né, formado pela agricultura, pecuária, que é o forte, né, aqui do nosso município. E você, por trazer essas informações como presidente do sindicato e manter a população sempre bem informada, parabéns por essa parceria, por esse gesto nobre que o sindicato fez aí, né, juntamente com os produtores que fazem parte, e também visando o bem-estar da população, né, a doação desses equipamentos de teste do coronavírus. Então, algo mais a acrescentar, Alex? Não, só isso, agradecer, falar com os produtores, eu não falo nem o sindicato, os produtores rurais estão juntos, estão do lado da comunidade, pode contar com os produtores para o que precisar. Somos parceiros, até mesmo porque a maior parte dos produtores de Canarana são de Canarana, né? São produtores que moram aqui em Canarana, que dependem do comércio de Canarana, que dependem da saúde de Canarana, da educação, da segurança. É um diferencial nosso, né? Os produtores são tudo produtores pequenos e médios, tem os grandes, mas mesmo os
grandes moram aqui dentro de Canarana. Então, a gente, querendo ou não, nós somos os produtores diferenciados. Nós somos, trabalhamos em Canarana, somos de Canarana, moramos em Canarana.